Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou tentar responder uma pergunta que tem aparecido com uma frequência muito grande aqui no canal. Quem precisa de um aparelho dobrável? Qual é o perfil do usuário de um aparelho dobrável? Então hoje eu vou tentar responder da melhor forma possível, né? Tirar essa dúvida e mostrar qual é o perfil mais adequado para cada tipo de dobrável disponível no mercado. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa que nós devemos avaliar é a questão de preço, tá? Um ponto muito importante é o preço de um dobrável. Então, aqui só para ilustrar, nós temos o Z Fold 5 na faixa de 11 mil como melhor preço, o Galaxy Z Flip 5 na faixa de 7.200. Aqui estava sem o preço, então fui buscar, tá? 7.200 é o mesmo preço do Razr 40 Ultra e o mais baratinho aqui da turma, né, o Razr 40, R$ 4.949. É um dobrável bem mais em conta para quem realmente quer entrar nessa dos dobráveis, mas gastando um pouco menos. Aí, comparando dobrável com dobrável, quais são as grandes diferenças? Primeiro, o formato de cada um, que eu vou mostrar daqui a pouco aqui pessoalmente, né, ao vivo, para não na tabela, para vocês terem uma ideia um pouquinho melhor de como eles ficam na mão. E, obviamente, esse reflexo, ele tá em cima de um ponto muito importante, que é o peso, tá? São 253 gramas contra 187 ou 188 dos outros modelos menores. Então, é uma diferença significativa no bolso, você sente, ela é perceptível. Todos os aparelhos são compatíveis com a rede 5G. Aqui nós temos nos dois aparelhos da Samsung, nós temos o processador mais moderno, o Snapdragon 8 geração 2, e no Motorola nós temos um 8 geração 1, e ainda no segundo Motorola, no Razr 40, um 7 geração 1. Tá? Então aqui fica claro que esse cara aqui é um intermediário premium, ele não é um top de linha, tá? Então isso é um ponto interessante que a gente tem que manter aqui sempre muito na vista, né? Para a gente não esquecer que são aparelhos diferentes, tá? Aqui em vídeo nós também temos uma diferença interessante, mas é por conta também da própria geração do projeto, tá? A geração desse projeto aqui do Razr 40 Ultra é um pouquinho mais antiga, né? A concepção dele, não o lançamento do aparelho, do que o aparelho da Samsung. Então nós temos uma Adreno um pouco mais antiga e temos um Snapdragon também mais antigo. Seguindo em frente aqui, ó, de RAM, o único que tem uma RAM mais sarada aqui é o Galaxy Z Fold 5, tá? Tamanho de tela são muito semelhantes, né? Com uma tela um pouquinho maior do lado do Razr 40 Ultra. Isso é interessante, né? Até um pouco inesperado, mas é uma diferença bem pequena. Já no caso do Z Fold, a diferença realmente é bem grande, né? São telas AMOLED ou POLED muito bonitas. E, curiosamente, no Razr 40 Ultra nós temos uma tela de 166 Hz, no Razr 40 144 e nos dois modelos da Samsung 120. Você percebe essa história? Na mão não percebe, tá? Mas tá lá, tá lá. No caso da tela externa, nós temos uma tela externa maior para o Razr 40 Ultra e depois no outro formato, obviamente, bem maior no caso do Z Fold. Mas falando desses dobráveis um pouco menores, né, no seu tamanho, na sua forma, o Razr 40 Ultra tem a maior tela. Aqui é uma curiosidade muito interessante com relação às câmeras. O Razr 40 Ultra rivaliza com o Galaxy Z Flip, tem câmeras muito semelhantes em megapixels e também no caso da abertura, isso é curioso, uma lente bem mais clarinha no Ultra do que nós temos no Z Flip, tá? E até no que nós temos no Z Fold. Por outro lado, a câmera principal com 64 megapixels está no modelo mais barato, que é o Motorola Razr 40. Então, quem quer caprichar mais nas fotos, talvez tenha
um resultado melhor dentre esses 3 dobráveis menorzinhos, né, no Razr 40, por incrível que pareça. Vai escolher o mais barato e vai ter um bom resultado. A lente não é tão clarinha, mas é muito próxima do Z Flip, e é uma lente que não é tão clara, obviamente, do que essa aqui do Razr 40 Ultra, que tem uma vitória aqui gigante com f1.59, né? A abertura também tem uma abertura bem diferente aqui, de 108 graus, né? Conta 120 ou 123 dos outros, mas os aparelhos menores não têm zoom ótico, enquanto o Z Fold tem 3 de zoom ótico. Aqui, acelerando um pouco o processo, nós temos uma câmera frontal com maior resolução, no caso dos 2 aparelhos da Motorola, tá? Mas, por outro lado, nós não temos uma gravação em 4K. Vamos ver aqui, ó. Nós temos 4K na turma toda. Olha, aqui também preciso fazer um último teste aqui para ver se isso é real, tá? Mas aqui nós temos o Razr 40, também 4K na frontal. Vou testar isso aqui, eu fiquei um pouco na dúvida, tá? Seguindo em frente aqui, o mesmo Wi-Fi compatível com todo mundo, uma USB tipo C mais atualizada e mais veloz no Z Fold. E por fim, aqui, para finalizar, a bateria, que é um ponto bem importante. Olha que interessante, o Razr 40 tem 4.200 de bateria. Sobra mais espaço porque não tem uma tela tão grande externa, né? A tela com ele fechado. É uma tela minúscula, então sobrou mais espaço para a bateria. 4.200 é muita coisa. É quase a bateria do Z Fold com 2 telas, com uma tela imensa do lado de dentro. Tá? Então é bem interessante essa diferença. Veja como, até comparado com o Razr 40 Ultra, o Razr 40 é mais barato e tem pontos muito legais, muito interessantes, e tem uma bela diferença aí de bateria para o Galaxy Flip 5. Tá? Então esse é um panorama geral de especificações. Agora vamos pegar um pouquinho o aparelho na mão para dar uma olhada. Bom, pessoal, com os 2 aparelhos aqui nas mãos, o que fica claro? Fica claro o seguinte: quem precisa de um aparelho menor, mais discreto, que praticamente desapareça na mão e também fique praticamente desaparecido no bolso, né? Ele tem uma espessura um pouco maior, tá? Mas ele fica realmente bem discreto na mão, vai pegar um aparelho como esse. E se quiser um aparelho com a tela externa, ainda ganha a função de poder tirar foto com ele fechado, que essa para mim é uma das grandes sacadas dos dobráveis desse tamanho, dos dobráveis que são menores, tá? Então eu acho que esse tipo de aparelho acaba sendo uma opção muito interessante. Ele aberto, ele fica com uma tela de um padrão normal de smartphone, comparável aos aparelhos como o meu atual aqui, o S23 Ultra, tá? Um pouco mais estreita, óbvio, né? Mas muito semelhante no tamanho, na pegada ali, no tamanho de campo de visualização. Então aberto ele fica muito bem, e fechado, gente, ele fica minúsculo, realmente muito pequenininho. E no caso desse aqui, que acabou virando aí um dos meus preferidos, ele tem essa traseira aqui e a parte frontal em couro vegano, então é menos vidro, né? Menos coisa para dar problema, para quebrar, para numa eventual queda ter um risco maior aí de dano. Então esse tipo de aparelho, mas também o Galaxy Z Flip 5, são aparelhos para quem quer algo discreto, pequenininho e que fique bem no bolso. Mas o foco é o foco de um uso de um aparelho celular exatamente como um celular, tá? De fato, tá? Não é um uso como um tablet, como um equipamento para alta produtividade, tá? Mas aquela história, a maioria das pessoas trabalha de frente para um computador. Então, você está o dia inteiro com o computador. Quando você sai de casa, acaba fazendo mais sentido um dobrável como esse, ou como um Flip, um Z Flip 5, porque eles são discretos, vão ficar minúsculos no bolso e você já saiu do escritório, né, gente? Então aí já fechou o trabalho. Não há necessidade de você ficar voltando para o trabalho a tua vida inteira.
Claro, depende muito da sua função. Às vezes é necessário sim você ter um equipamento completo. Mas aí, nesse caso, entra um dobrável mais parrudo e mais completo, como o Z Fold 5. Falando um pouquinho do Z Fold 5, ele realmente é pesado. Não fica a coisa mais confortável do mundo pelo peso no bolso, mas por ele ser mais estreito, por exemplo, né, bem mais estreito e menor do que o Galaxy S23 Ultra, ele acaba ficando confortável. Tá claro que é um sanduichão aqui, ele é mais espesso, mas ele fica bom no bolso, não dá para reclamar. Dá para sentar no banco do carro com ele tranquilo e entrar e sair do carro com ele no bolso, não precisa entrar e sair do carro com ele na mão. Pontos negativos, obviamente, você vai ficar meio que quase que o tempo inteiro na rua, pelo menos, escravo dessa tela um pouco menor. Claro, para você tirar foto é um aparelho mais discreto, ó, ele fechado, dá para tirar foto numa boa, ó, com uma boa visualização aqui, ó, e um tamanho estreito que dá uma pegada boa, ó, dá para levar ele, segurar assim tranquilamente, apesar de ser o mais pesado de todos, né, os dobráveis. Mas dá para fazer um trabalho bem legal aqui. Tem aqui a câmera com 50 megapixels, né, que é uma boa, uma excelente câmera, é o padrão do S23 e do S23 Plus. Então assim, você consegue ter um resultado muito legal aqui de fotografia e ao mesmo tempo com um aparelho discreto, pequeno, com uma pegada boa, porque o dedo encaixa bem aqui nessa lateral mais gorducha por conta das duas metades do celular. Ao mesmo tempo, se você precisar trabalhar num lugar mais discreto, óbvio, porque não dá para abrir um negócio desse tamanho no meio da rua. Não é, principalmente em grandes cidades, não é a melhor coisa a fazer. Mas se você for trabalhar, estiver num lugar fechado, consumir conteúdo aqui, YouTube, redes sociais, é excelente, ó, só para vocês verem aqui, ó, por exemplo, ó, aqui você para consumir, olha, é excelente, ó. Você tem esses espaços aqui laterais para você ter algumas informações, tá? E ao mesmo tempo você tem os comandos aqui, curtida, tal, desse lado. Então faz sentido e você tem uma área de visualização maior do que em outros aparelhos, tá? Então tudo aqui faz sentido. Você dividir uma tela, por exemplo, fica muito legal, ó. Você pode chegar aqui, ó, dividir a tela tranquilamente, ó. Espera aí, vamos lá, vamos de novo que agora vai dar. Aqui, ó, clicou aqui, nossa, hoje tá de rosca. Vamos lá, de novo, terceira vez, agora a terceira é a da sorte. Vamos lá, tela dividida. Aí você pode escolher um outro, vamos pegar as configurações mesmo, né? Então aqui você tem as telas colocadas de uma maneira bem interessante, fica praticamente uma tela de um celular de cada lado e na horizontal fica ainda melhor porque as telas ficam um pouco mais largas apesar de um pouco mais curtas. Então realmente a usabilidade é muito legal, é muito interessante nesse tipo de aparelho. A parte de trabalho pensando no escritório mesmo, então aqui você consegue puxar um arquivo de um lado ao outro, salvar uma foto, você consegue ler um conteúdo aqui e fazer um ajuste, por exemplo, eu que trabalho com WordPress, né, eu posso ter o WordPress aqui para escrever alguma coisa e um texto de consulta na outra lateral, então realmente aumenta a produtividade e se você colocar num suporte de mesa com tecladinho e com mouse, fica muito bom. Lembrando que ainda dá para comprar uma capa teclado, uma capa com a caneta S Pen e aí você fazer anotações ou fazer a edição de um vídeo ou de uma foto, né, algo parecido, né, uma tela desse tamanho é muito diferente de você ter uma tela estreita, uma tela de um aparelho normal como até o próprio S23 Ultra. Então a experiência é só ver um aparelho do lado do outro. A experiência é muito maior, né, muito mais satisfatória numa tela dobrável aqui gigante.
Claro, não é um tipo de aparelho, seja qual for o dobrável, adequado para uma pessoa que não é muito cuidadosa, uma pessoa que tem o histórico, né, de derrubar celular e tal. Não diria que é a pessoa mais indicada para ter um aparelho desse. Mas se você é bem cuidadoso, eu acho que vale a pena experimentar um aparelho desse tipo. Bom, muita gente me pergunta se eu sou esse usuário, se eu tenho esse perfil ou não. Bom, até hoje eu meio que não tive coragem de gastar esse dinheiro que normalmente é cobrado por um dobrável. Eu confesso que dobráveis como os Flips da vida, Flip ou Razr 40 ou 40 Ultra, talvez fossem mais interessantes, fossem mais legais, porque eu vou gastar bem menos. É um aparelho que, na minha opinião, é mais interessante ele dobrar e ficar menor, né? Ele ficar metade de um celular normal do que o padrão, do que ele ficar mais gorducho e um pouco mais estreito só quando dobrado e virar um mini tablet, né? Até menos do que um iPad mini aqui, né? Então, assim, eu vejo prós e contras, mas eu acho que para o meu perfil eu compraria, se fosse para escolher, eu compraria um dobrável assim. Provavelmente um Z Flip ou até esse aqui, o Razr 40, tá? Estão entre os meus preferidos. Também gosto do 40 Ultra, mas acho que eu ficaria pela durabilidade com esse daqui e pela tela externa, pelo conjunto, de repente, pela performance, eu ficaria com 40 Ultra ou com Flip 5. Até o 40 Ultra acaba ganhando em um ponto interessante. Ele manteria o modo desktop, que o Flip 5 não tem. Então, eu acho que eu acabo ficando com um meio termo entre toda a produtividade que eu tenho aqui nesse gigante, né, que é bastante coisa, mas eu teria uma tela menor, algumas limitações, mas ele ficaria melhor no bolso, melhor na mão, mais discreto, daria para tirar foto com ele fechado, né, falando do Razr 40, e ainda ter o modo desktop. Então, de repente, tá, para o meu perfil, seria a melhor escolha um dobrável pequeno. Eu acho mais interessante ele ficar menor do que ele ficar só mais fino, mais grosso e ter uma telona assim. Por quê? Porque quando eu estou em casa, eu estou trabalhando na frente do computador e eu estou a maior parte do tempo em casa. Se fosse ao contrário, maior tempo na rua, talvez esse aqui fosse mais interessante. Mas só para lembrar, né, uma questão interessante também, né, é que na semana que vem eu vou, não sei quando vai sair esse vídeo, né, talvez eu já tenha até voltado de viagem, né, mas eu vou fazer uma pequena viagem, uma viagem curta de alguns dias e não vou levar esse celular aqui porque como ele é emprestado, eu não gosto de levar coisa emprestada para viagem porque é meio complicado. Se acontece alguma coisa é um problema que, né, a gente pode evitar, é melhor evitar. Mas se fosse meu, em questão de viagem, para escolher um dos dois, era o Fold sem dúvida alguma. Porque mesmo levando, né, o meu computador da viagem vai ser esse aqui. Tá? Eu vou levar um teclado, vou levar um mouse e vou torcer para ter uma boa posição de mesa e de TV no hotel, que eu vou descobrir quando chegar lá, né? Mas não é a mesma coisa do que poder trabalhar aqui, só colocar um suportezinho, teclado e mouse e acabou, porque essa tela é muito melhor, né, gente? Então, assim, para esse tipo de situação, esse cara aqui não tem igual, tá? Mas para o dia a dia, para o uso em grandes cidades e tal, eu ainda prefiro um dobrável mais compacto, menorzinho, porque ele acaba ficando mais discreto e no caso do Flip 5 e do Razr 40 ainda dá para tirar foto com o celular fechado, coisa que esse aqui não dá, mas com os outros modelos isso é possível. Então, meu gosto, assim, pensando em viagem, esse aqui, pensando no dia a dia, seria um desse ou um Flip 5 sem pensar duas vezes. Tá? Agora, qual que é o perfil do usuário de um dobrável? Bom, pessoal, então, na minha opinião, perfil de usuário de dobrável, de uma forma geral, é uma pessoa extremamente cuidadosa. Não é o cara que deixa com frequência cair o celular no chão, porque é muito difícil o aparelho sobreviver uma queda sendo dobrável, tá? É mais complicado, ele é menos resistente do que um celular em barra normal, tá? Então, primeira coisa, eu sempre recomendo para pessoas bem cuidadosas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que se divide em dois tipos de usuário.
O usuário que quer se desfazer de um tablet, do Kindle e quer um aparelho com a maior tela possível para poder levar no bolso para qualquer lugar e ter aquela experiência de alta produtividade em qualquer canto, né? Viajou, foi para o trabalho e tal. Aí eu acho que é o Fold 5. Não tenho que pensar, realmente ele acaba sendo a melhor opção por conta do tamanho da tela, por conta do conjunto das câmeras, que também é excelente, por conta da caneta, que você pode desembolsar aí uma grana extra, né, e comprar a capinha com a caneta. Então ele acaba sendo super completo e ele acaba, no final das contas, substituindo um celular top de linha, mas também um Kindle e um tablet, como se fosse um iPad mini. Tá? Então ele acaba suprindo o trabalho de 3 equipamentos. E ainda com o modo DeX, ele fica mais interessante ainda porque ele vira um mini computador. Tá? Então esse perfil, né, de alta produtividade eu acho que acaba ficando com o Galaxy Z Fold 5. Agora, o perfil de quem quer um aparelho mais discreto, também é cuidadoso, mas mais discreto, que fique pequenininho no bolso, que dê para levar para qualquer canto, que até para tirar foto na rua fique discreto, aí eu acho que é o público do Flip 5, do Razr 40 Ultra e do Razr 40. Ainda para quem quer tirar foto na rua com ele fechado, só o Flip 5 e só o Razr 40 Ultra, tá? O mais baratinho da turma, aí, o Razr 40, não vai tirar foto fechado, mas o resto ele vai fazer um bom trabalho, inclusive com uma câmera principal assim super legal, com uma resolução mais alta do que os dois concorrentes, o concorrente da própria Motorola e o concorrente da Samsung. Então, e claro, ele acaba sendo um pouco mais resistente por não ter vidro na parte traseira, só um pequeno display ali. Então pode ser uma oportunidade muito interessante de testar um dobrável, tá? Mas eu ainda gosto bastante do Flip 5 e do Razr 40 Ultra por conta da tela externa e a possibilidade de tirar fotos com o aparelho fechado. Então é isso. E para fechar, só que vale a pena comentar, se você quer um meio de caminho entre a produtividade e ao mesmo tempo você quer um dobrável de pequeno formato, né, o pequenininho, aí vale a pena ir para os dois modelos da Motorola, o Razr 40 Ultra ou o Razr 40, porque eles têm o modo DeX ou o modo Ready for da Motorola. Então você vai conseguir fazer seja por cabo ou seja sem fio, né? Sem nenhum fio, você vai ligar no monitor, numa TV ou no seu computador e vai ter aquela experiência de modo DeX, né? Falando da Samsung, que é mais conhecido, do modo DeX, ele acaba se transformando num mini computador. Então isso é uma vantagem bem interessante, porque você tem um meio de caminho entre quem quer um dobrável, quem quer manter uma boa produtividade, mas não quer gastar tanto num Galaxy Z Fold 5. Tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter tirado essa dúvida de vocês e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.